Eu deixei a sociedade brasileira mudada. Qual foi o legado que você deixou? Da consolidação da democracia e de uma sociedade brasileira realmente democrática, voltada para o social. Qual foi o slogan do meu governo? Tudo pelo social. O Maranhão não quer e não quis morrer sem gritar. Não quis morrer estático, de olhos parados e ficar caudatário marginal do progresso. Olhando o Brasil e o Nordeste progredirem. Enquanto nossa terra mergulhava na podridão e não podia marchar sem caminhar. Sarney, quando ele entrou na política, ele entrou justamente do lado da ditadura militar, né? Porque na época a ditadura militar era um poder maior, né? Então eles tinham que se aliar para ele poder ganhar. Para toda uma vida tem a primeira chance, né? Demos a primeira chance. Demos a segunda chance, não vem. Então eles vêm mandando há décadas e décadas e sempre a mesma coisa. Eles só prometem no tempo da política. Política, tá acontecendo a política, poxa, eles te prometem rios e fundos e mundos melhores, um palácio e tal. Mas o único palácio que existe é só o deles. O modelo que foi instalado para a fundação da memória republicana é um modelo que fere interesses públicos, né? Inclusive lá dentro do próprio local da fundação existia, já foi colocado lá o mausoléu do Sarney. Quer dizer, ali é um exemplo como se mistura interesses públicos e interesses particulares na gestão do Estado hoje no Maranhão. Porque quando tu tem o mesmo grupo familiar que passa a ter o controle do aparelho do Estado e que usa o aparelho do Estado para fins particulares, isso também compromete também a relação com o campo empresarial e com o campo político, assim também como o campo cultural também, porque tudo passa a ser subordinado aos interesses desses grupos. Uma das questões que estrutura as relações políticas no Maranhão é o clientelismo, né? O apadrinhamento, né? Então, você não é um cidadão, você é um afilhado, que você precisa da proteção de alguém para ter acesso aos serviços do Estado. Na minha cidade tem pessoas que têm 5 filhos, um é contratado, o resto todo se cala. O que a prefeita disser está dito, sabe? Igual a família Sarney, o que eles dizem está dito. Por isso é que quando você começa a fazer edital, ou mesmo um modelo que é muito criticado, que é o do Bolsa Família, mas o Bolsa Família tem um aspecto importante, que o cidadão recebe um cartão que ele não precisa mais da mediação de um padrinho, ele vai diretamente no banco e recebe lá o recurso que é destinado a ele. Então ele quebra uma relação de apadrinhamento. O Maranhão não quer miséria, fome, o analfabetismo e as altas taxas de mortalidade infantil. De tuberculose, de malária, de esquistossomose. Como um exercício do cotidiano. A saúde pública não atende a população, a educação pública não permite que se formem cidadãos conscientes. Se tu quiser sobreviver, tu é obrigado a pagar uma saúde particular. Se tu quiser uma educação de qualidade, tu é obrigado a pagar uma escola particular. Isso é bitributação. E aqui no Maranhão as pessoas são mantidas numa espécie de gaiola, em que a educação pública é tão ruim que as pessoas não conseguem enxergar uma forma de se alavancar na vida.
No que se refere a nomes de sobrenome Sarney em órgãos públicos, unidades públicas, ela não se refere só às escolas, se refere a unidades do judiciário, a hospitais, ruas e praças da cidade. Que na verdade é toda uma estratégia de personificação ou de atribuição a um personagem dele como se fosse o divisor de água da história do Maranhão. E aquilo que o próprio Sarney disse, nada importante no Maranhão aconteceu sem a anuência dele. A maioria da população aqui em São Luís deseja que é o fora Sarney. Não é algo assim que foi curto, é algo que são 50 anos de alienação. 50 anos dele enganando as pessoas. Qualquer um que tente falar contra eles acaba apanhando. E isso é histórico aqui no Maranhão, desde a época da revolta da meia passagem. Seguiram em passeata até o Palácio do Governo para reivindicar o benefício da meia passagem que há mais de 10 anos não estava sendo concedido aos estudantes maranhenses. A tropa de choque chegou espancando o pessoal, avançando contra, bombas de gás lacrimogêneo sendo jogadas de helicóptero, bala de borracha. Pessoas que já estavam paradas e detidas, eles deram um tiro de bala de borracha, um spray de pimenta. Arrastaram um jovem, dando um choque nele com taser, ele já detido. O Maranhão não quer a violência como instrumento da política. Para banir direitos, os mais sagrados que são da pessoa humana. Com a impunidade dos assassinos garantida pelos delegados. E a liberdade garantida apenas como uma oportunidade para abastardar os homens. Tem os outros presos aí, justiça, presos que não fizeram bagulho aí, a justiça não tá trabalhando certo, tá só olhando, jogando pra cá e mandando sentença, só nós que sabemos aqui que tá tudo de graça, ó. Os outros aqui que não fizeram bagulho aí, estão só olhando, vendo testemunho e sentenciando, mó errado esse bagulho, só nós que convivem aqui sabem disso. Sou Rosiana Sarney, meu sobrenome é Sarney. Se vocês tiverem de penalizar alguém, eu, Rosiana, governadora do Maranhão, sou responsável pelo que acontecer no nosso estado. O Maranhão não suporta mais nem queria o contraste de suas terras férteis, de seus vales úmidos, de seus babuçais ondulantes, de suas fabulosas riquezas potenciais com a miséria, com a angústia, com a fome, com o desespero das corridas, que não levam a lugar nenhum senão ao estágio do que o homem de carne e osso é o bicho de carne e osso. O governo Sarney, com a lei de terra dos anos 69, o Estado passou a vender as terras para interessados e muitas dessas terras estariam ali povoados, né? Onde o pessoal da agricultura familiar vivia, nasceram, se criavam ali, os maranhenses principalmente, que tinha muito por trás disso aí a questão de que ia ter desenvolvimento e ter emprego para os trabalhadores. Isso não houve, houve a expulsão, entendeu? E muito conflito, muitas mortes, e prisões de trabalhadores, assassinatos até de lideranças conhecidas nossas, dirigentes sindicais, né? O número de trabalhadores mesmo da agricultura familiar, muitos foram assassinados. Prisões tinha todo dia. A gente, como dirigente da federação, não tem um dia para não ter notícia de prisões, de ameaças. O Maranhão é hoje um estado da população mais pobre do Brasil. O número de analfabetos ainda é muito grande no estado, a produção é baixa, é um estado que é rico, mas sua população é pobre, sobretudo a população do campo. A grande maioria do que tem de produto para alimentação vem de fora do estado.
Hoje tem trabalho escravo no Maranhão, isso nos envergonha muito. Então é um desenvolvimento que não serviu para a maioria da população maranhense. O milagre do Maranhão. Cantando o óleo embarcando, o petróleo jorrando, o progresso chegando. Novo Maranhão. Todo o Brasil vai ouvir e falar do meu Maranhão. Meu Maranhão vai ser grande. Como afirmou o presidente Médici, a meta é o homem e este é o centro da criação. E como não ficar emocionado num momento como este? E os frutos do seu trabalho reverterão em benefícios. Em plena selva amazônica, onde o homem nunca antes penetrara, o barulho das máquinas silenciou o canto suave dos pássaros. Se nós observarmos dois núcleos familiares, que é da família Sarney e da família Lobão, que estão ligados ao mesmo grupo político, né? Eles têm um controle de quase a totalidade da mídia do Maranhão. Em outras décadas, em período passado, eles mantinham o controle de jornais impressos, por exemplo, como forma de tentar controlar o que era veiculado, o que era difundido no estado e na região. Com a expansão da mídia eletrônica, vai haver investimento em rádio e televisão. E para isso tem um papel importante, que é o próprio período em que Sarney assume a presidência da República. Se nós observarmos esse período, praticamente aumenta significativamente o número de concessões aqui no estado, sob o controle de grupos políticos e de grupos políticos vinculados ao próprio ex-presidente da República. Começou a surgir a internet e outras redes, as pessoas começaram a abrir mais os olhos em relação a eles. Eu acho que em todo o Brasil a internet está sendo um grande divisor de águas entre a mídia tradicional e a mídia alternativa, que a própria população fabrica suas notícias. Não está fazendo nada. Jogando spray de pimenta. Spray de pimenta! Eu tenho o meu sonho é me formar numa universidade que todo mundo conhece, entendeu? E antigamente quem tinha vez era filho de rico. Minha família é família pobre, humilde. E eu falei, não, a mesma forma que um filho de rico pode estudar, eu também posso. Por que não pode? Então assim, a gente chega um momento em que a gente quer mudança, a gente quer melhorar. Só começou. Aí foi só o início, junho é só o início do que está por vir. É muito claro de que cresceu o descontentamento da população do Maranhão em relação a esse controle de um grupo político da máquina do Estado e que é preciso democratizar as relações no Estado do Maranhão. A população do Maranhão precisa acordar o que foi prometido e não foi cumprido. Caudatário, marginal do progresso, olhando o Brasil e o Nordeste progredir, enquanto nossa terra, mergulhada na podridão, não podia marchar nem caminhar. O Maranhão não quer a desonestidade no governo, a corrupção nas repartições e nos despachos. Muito obrigado, meu